nombre es Eva Manzano y soy la asesora regional para Latinoamérica de Agua y Saneamiento de COST, el Centro para las Tecnologías de Agua y Saneamiento Asequibles, con sede en Canadá. Y bueno, me voy a encargar de moderar la sesión de hoy, titulada Gestión de lodos fecales en zonas urbanas, lo que se plantea como un gran desafío para la región latinoamericana, ya que la región está sufriendo desde los años 50 una creciente urbanización. De hecho, se estima que a día de hoy el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades, lo cual, junto a que de media no llega al 30% de las aguas residuales en la región que son tratadas, esto genera un problema ambiental y para la salud pública de la región muy importante. Entonces, el hecho de que se esté organizando un webinario para tratar esa temática el día de hoy con expertos a nivel internacional es de gran importancia para dar solución a este problema. Respecto al webinario en sí, el objetivo será mostrar diferentes experiencias en la gestión de lodos fecales, evaluando la magnitud de la problemática y las principales limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar este problema y dar solución a la gestión de lodos fecales en la región, particularmente en el ámbito urbano. Para ello contamos con 3 expertos en el sector que nos van a compartir sus experiencias. En primer lugar, Marika Rontetab, especialista en saneamiento orientado a recursos, nos hablará sobre los retos y oportunidades de la gestión de lodos fecales en la región. Posteriormente, contaremos también con la presencia de Peter Hopkins, miembro del Comité Ejecutivo de la FSM Alliance, de la Alianza de Gestión de Lodos Fecales. Y él, con sus amplios años de experiencia, nos compartirá sus reflexiones de por qué es importante la gestión de lodos fecales, porque es todavía el gran problema olvidado y, como él lo llama, ese niño abandonado al que hay que tener en cuenta y darle solución. Y por último, Tiago Prestes, gerente de proyectos de Corsan, de Brasil, nos contará también su experiencia práctica desarrollada en Brasil respecto a la gestión de lodos fecales en las ciudades, más desde un punto descentralizado. Entonces, tenemos la suerte de contar con 3 grandes expertos el día de hoy. Antes de darle la palabra a Mariska, quería simplemente hacer unas pequeñas anotaciones logísticas para los participantes. En primer lugar, el objetivo de esta sesión es que queremos que sea participativa e inclusiva con los asistentes y puedan interactuar con los ponentes, es decir, que puedan hacer preguntas. Pero para ello les vamos a rogar que por favor lo hagan a través del chat, ya que como somos muchos los que vamos a estar participando en esta sesión, no se va a generar mucho ruido de fondo. Entonces, por ese motivo, vamos a mantener a todos los participantes con su micrófono apagado y haremos las preguntas, por favor, a través del chat. Lourdes y yo estaremos gestionándolas y haciéndoselas llegar a los panelistas y expertos para que las puedan resolver, donde tendrán tiempo al final de cada presentación y al final tendremos también un pequeño tiempo para debatir todos juntos. Entonces, bueno, a continuación vamos a seguir con la presentación de Mariska Rontetab. Hi everyone, how exciting this is, incredible. So Lourdes told me it's okay if I speak in English and you see my presentations in Spanish, which works perfectly fine for me. I understand a lot of Spanish because my husband is from Bolivia, but and I know a lot of food stuff in Spanish, but my FSM talk is very limited. So thank you for allowing me to speak in English. I'm very happy that this whole webinar is on in the first place, because 2 years ago or 3 years, I guess, we started a project that we called the Golden Triangle, which was supposed to do a knowledge exchange between my friends in Bolivia, my friends in Brazil, and my good friends in Colombia. And that didn't work out so fluently. But in the meantime, I was talking with Cecilia from GIZ and said, let's do the Susanna Latin America Network. And here we are, 2-3 years later, speaking with a lot of people from your region and hopefully really pushing this whole network to stay together and to learn from each other, because you guys have a lot of good things going on. And I'm thinking it's a
fantastic opportunity. And thanks a lot for Lourdes for pushing this so hard. So I was asked to give a little bit of an introduction about risks and opportunities on FSM, especially in your region. And of course, based on the work that I did with Linda only, I'm sharing you this kind of broad overview. So my first slide is about a message that passed by this week on LinkedIn, saying that a Dutch company produced its 1500 USB system, which to me is actually a very weird thing, because in Holland we have a very low average temperature. So, and our wastewater is typically very, very diluted. So what do our guys do with the USB system? That doesn't sound very logical. But the thing is, we also have a lot of industry that has wastewater that is perfectly suitable for treating anaerobically in a USB system. So what my message is with this particular slide and this piece of information is, do not look just what the neighbor is doing or what has been done for a very long time. Just really particularly look at your stream of wastewater and find a technology that is suitable to treat particularly your stream. What does this introduction now mean for the whole FSM field? Well, what is incredibly important to know is if you have a stream of fecal sludge, which can be either from septic tanks, it can be either from pit systems, it can be from public toilets, it can be from a mix of those. What is very important to realize is what is in your particular stream. In the book that we wrote, which is very conveniently also translated for you guys in Spanish, you can find this particular table that shows you an overview of concentrations in different sources of fecal sludge all over the world. This has a lot of disclaimers saying, please do not use this as an indicator, just use it as a guidance to see how widespread the data is on fecal sludge all over the world. And I highlighted two different numbers. So the first is the total solids from a septic tank from Kampala. You see 22,000 milligrams per liter. Well, I now, since about a year, work for the Dutch Water Board. We never see these kind of numbers. And we're very lucky to get them in our sludge treatment system. So you have to be very aware how super concentrated this stuff is. Another one that we tend to forget quite often is one measured by my friend and PhD student Alex Katekisa, also in Uganda, is almost 3 grams per liter of nitrogen in the fecal sludge from public toilets. Well, that's way beyond anything that a typical waste activated sludge system can deal with. So it's very important before you start looking at any technology to deal with your stuff is what is in the particular streams that you have to deal with. So that's incredibly important. Can we go to the next slide? Now, this is, of course, preaching a little bit to the converted. I've already seen also Heike in the list of participants. I think she was in one of our online classes more than a decade ago, because it was Elisabeth van Munch who pulled me into this whole ecological sanitation and now FSM treatment, and also the precursor of Susanna. So this slide has, of course, evolved over many years, and still I find it very useful, especially when you have to talk to people who have to take a decision and who not necessarily know that much about our work. So we've, of course, seen a lot of expansion of number of toilets being implemented. But what is up to us as sanitation guys is to really make this whole chain work, to make a decision that that goes all the way through your treatment system. So yeah, I also put in that legislation is a very important thing, because that also can help you very strongly to design a certain type of technology, or to get a certain treatment process in place that really fits your local needs
and that also puts some quality control on any kind of products or treatment systems that you're using. Next. Now, Cecilia asked me to also highlight a little bit how urgent this issue is, and to show that it is definitely not an issue for the rural or the people with a much lower income. You can see from this slide that more than half of the people globally is using on-site sanitation systems. And that will be a lot more if we are more successful with connecting people to sanitation services. Luckily, we are not going to provide them all with a sewer system, because we all know how unsustainable that typically is. So I see a lot of more potential for coming up with sustainable, innovative, and productive fecal sludge management systems. This is a very good slide to also show to people in your own country. Listen, guys, it's not just us, and it's not just the poor people, and it's definitely not just the rural people. It's a global issue that we all need to address, and we can really take this to the next level. Next, please. So this is a fantastic website. You can see it is SDG Tracker, which stands for the Sustainable Development Goals, and all these specific targets that they have listed in there, you can follow them through the beginning. So this is from the MDGs, how this has developed over the certain years. Go to this website and try it out a bit. You can also zoom in on your particular country. I highlighted now the one for Bolivia in here. It gives you a lot of information on how well we have done so far with providing toilets. And now hopefully we can also get one that shows how well we are doing with providing safe sanitation. So it shows a lot of progress on the toilet provision, and that leads of course to a lot more fecal sludge, which is up to us to treat. Next, please. So of course we know that this is a very urgent urban issue. And the more people you have on a square kilometer without decent sanitation, the more problems you have. If you're somewhere out in the country, then a toilet that makes use of your soil bacteria, perfectly fine. But it's especially in the urban regions where people are too close together that this whole fecal sludge becomes such a killing issue. What are the issues that we really can do? We can look very intense to the collection and the transport, and it has to be, of course, appropriate. And we all know what that means, that it's sustainable so that you can afford it, that it doesn't lead to more pollution. And ideally, you have a business development that sets this up for you, that is affordable to the people, which might need some government support, but that really gets your stuff safely from A to B without adding too much water or without messing too much with the products. And it helps you to treat your fecal sludge to the desired manner, to the desired level of treatment. And why do I mention this? That goes really together also with the final point, that it's important to start at the end of your treatment line. It depends very strongly at the end of your product how well that needs to be sanitized, yes or no. So I have here 3 nice examples. If you Google a little bit for the black soldier flies, in my, might be of course my filter bubble, but I see a huge expansion of these black soldier fly small and medium enterprises. Even here in Holland, we're growing them. But of course, in warmer climates, this is a very attractive product to go for. And this particular system sort of eats its way through your fecal sludge. So you need to think about, if this is what you're going for, if your product will be this, then what level of treatment do you then need? And how does your fecal sludge need to enter this particular treatment plant?
then you might not have to think about all sorts of level of dehygienization if you come to a product like this. And it goes even more if you're producing pellets, because that also typically has a pasteurization step in between. So then you don't need to do a lot of effort at the beginning or at the end, because your sanitization step will be in this particular process. However, if you're going for a planted or even more an unplanted sludge drying bed and you're making products with this, yeah, then you miss a hygienization step. So then you need to really think, okay, what do I then need to add? So it's important to think, does your city need fuel? Is it an option for you to produce that black soldier fly and, for example, feed the local chicken farm or the local cow farm? Is that an option for you? Then design your whole FSM system accordingly. That gives you a lot of benefits. Yes, please, next one. Another point that I was asked to address, is it a good idea? Because it happens a lot everywhere. We've all seen many examples. If you already have a nicely donated or previously already installed aerobic treatment system for your diluted wastewater that arrives at the treatment plant through a sewer line, is it then a good idea to also bring your fecal sludge there? Because, hey, wastewater is wastewater, why not just co-treat it? Well, there's many reasons why you should not do it. And in some cases, it actually can work. But what you really need to do is test this out, because it all depends on how diluted is your fecal sludge, what is the quantity, how is the delivery pattern of the fecal sludge at the treatment plant. We've done a lot of modeling on this when we were writing the book. And you can see very easily that only 1 or 2% of concentrated fecal sludge already upsets the oxygen input in your system so heavily that it doesn't get better anymore. So you really need to be very careful if this is what you're going to go for. So do some pre-testing if that is a good idea. Can you then co-treat your fecal sludge together with the waste-activated sludge that you're taking out of your aerobic treatment system? Now, this can be an interesting case. So I put here 2 examples. You have here the sludge digestion system to get biogas out of your waste-activated sludge. Now, it could be an option to do this in a co-treatment system. You always need to have it tested before. And also in a an unplanted drying bed system, this can also work out well. If you have a certain mixture rate, then you can use your sludge drying bed to also co-treat your fecal sludge, because then that will be your drying option. So think about the levels of oxygen that you're going to put in and do some pre-testing to see if this is really an option for you, yes or not. What could be a very nice alternative is, if you have that option, or if you can maybe integrate this option, is to have 2 different streams of treatment in the same location. Because you indeed might already have a nice location to treat the sewage that arrives through a sewer system. And you could think of building another system right next to that, so you can handle 2 different waste streams in one location. I've shown here a picture of a FSTP in Cambarene. And what this does is that it has treatment tanks for the fecal sludge specifically. Then the sludge goes to the drying beds, and all the drainage, so all the leachate that comes out of the drying beds, is then again treated in the wastewater treatment plant. This can also be tricky when you have a very high concentration, so that also needs pre-testing and pre-calculation. But it's a very, can we go on back? It's a very elegant solution. And I've also shown, this summer, we were visiting Cochabamba in Bolivia. And quite interestingly, they are copying a treatment plant for fecal sludge and mixed wastewater from Minas Gerais in Brazil. So this is also an interesting development. Of course, we talked a lot about all the issues that can occur, and do some pre-testing here and make sure you measure this. But to really go and visit your neighboring countries and see, this is comparable wastewater and comparable mixed stuff from what we have.
what are the treatment options, how does it work here, and which are the obstacles that they ran into while implementing this, so you can really make these nice loops, jump over the issues from your predecessors and really profit from the knowledge that they already have. So I have here a lot of positive statements to show you that this is an incredibly exciting time to be working in FSM. There's so much happening at the same time. You have the whole movement of the circular economy that is really upcoming and stimulates a lot of small, medium enterprises to really pick up knowledge and go do things. And it also stimulates a lot of interaction between research institutes, between government systems, and between companies. Make also a lot of profit from that, guys. There's so much happening. There's a specialist group on IWA that is looking especially in our field. There's a lot of research going on. We have the whole Reinventing the Toilet that gave a huge knowledge push. Just ride on this movement and keep developing and really try to learn from each other. So that was it from my side. Thank you very much. Muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante, sobre todo para aquellos a lo mejor que tenían esas dudas genéricas, ¿no? Sobre, bueno, qué es esto de lodos fecales, pero qué tanto puede asemejarse en cuanto al tratamiento a las aguas residuales convencionales. Pues creo que nos has dado un buen abrebocas para plantearnos muchas dudas de cómo dar solución y tratamiento y muchas ideas claves a tener en cuenta, empezar a considerar cuando estamos hablando de gestión de los fecales. Quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta para compartirla con Mariska antes de dar la palabra al siguiente panelista. Algo que quisiera aclarar que varias personas han preguntado en el chat es acerca de compartir las presentaciones. Tanto las presentaciones como el video, como cualquier pregunta adicional, se van a compartir y Lourdes se ha encargado de ya generar un foro en la página de Susana, donde se puedan hacer todas las preguntas de seguimiento a esta sesión. Entonces, no se preocupen, no hace falta que estén tomando nota de todo, porque van a tener las presentaciones, van a tener los videos. Entonces, no se preocupen por eso y no sé si quieren aprovechar la ocasión para hacer alguna pregunta rápida a Mariska. Si no hay ninguna, yo a lo mejor te puedo hacer una para abrir boca. Está bien. La hago tanto en español y en inglés, ¿vale? En español hablas sobre la potencialidad de usar los productos del tratamiento de lodos fecales y fomentar esa economía circular. Mi pregunta para ti es si tienes algún ejemplo específico en la región de Latinoamérica que sepas si está funcionando bien. Si no tienes algún ejemplo, a lo mejor de la región, algún ejemplo de otra región donde se estén generando productos que estén realmente contribuyendo a que sea una forma de contribuir a un desarrollo económico. I don't have a specific example from Latin America where I know it's up and running. Well, actually I do, but it's a little bit more in the let's say urine separation systems, right? So when I was teaching Ecosan, as we still called it then, I had many examples actually from El Alto, La Paz, where they were doing a lot of mushroom growing on dried fecal matter from toilets. So that was already up and running, I think 10, 15 years ago. And we know now a little bit better how things are with pathogens and the inactivation of those. But I think if you choose your loop a little bit bigger, right, that you have a little bit more treatment steps, as you have, for example, these black soldier flies, which you then use as chicken feed, for example, then you also spread the risk a lot more, and you also involve more companies, because you say you have opportunities to do a circular economy. That's true, but it's much more, in my view, a solution to deal with our fecal sludge loads, because we have a lot of stuff, but also to give all sorts of small, medium enterprises an opportunity to build up their business. And to make you, let's say you're the mayor of a big city, you can do really a lot by stimulating both the economy and making sure you have a proper treatment system.
So there's many examples. I showed a few in my presentation, but I cannot tell you just now out of the back of my head, okay, you have to go to this guy in Cali and he will show you what to do. But there's the number of examples are numerous. No problem. I know it was kind of a hard question. Sorry, I appreciate. There is another question for you on, let me check here because it shows the planted/drying beds. We're asking if you could explain a little more in detail how do they work. Well, if you really want to know more, there's a whole chapter on this in the book, and it's in Spanish, so that's very attractive to go and have a look, because it explains you what it does and it gives you some guidelines also on the design. It's not a constructed wetland because well, of course the principle is the same, right? You have a sand bed and you have plants on top and the roots are taking out the water. Of course the idea is the same, but your pollution is a lot thicker. So you need to have a bit of a different regime. You have loading and then drying for a long time, and loading and drying for a long time. And a constructed wetland is much more continuous system. So the operation of such a system is different. You will need a lot more in one location, whereas a constructed wetland can be a big field that you just open up the valves and you're good to go. So it comes down to having a system that is designed for the concentration of wastewater or fecal sludge that you particularly have. Rápidamente, antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a hacer un pequeño resumen para quien a lo mejor no tiene la ayuda ahora visual de las diapositivas para entender a Mariska. En la primera de las preguntas sobre algunos ejemplos respecto a la reutilización de los lodos y qué productos para apoyar a la economía, ya me comentaba un ejemplo que no era tanto de los lodos fecales, pero era más con la separación de orina, que se produjo ya hace 10-15 años en el Alto, en Bolivia, que se utilizaban para el crecimiento de champiñones, de hongos. Y también después me ha hablado como de otros productos interesantes, como las moscas soldado negras, que realmente la generación de productos de los lodos fecales lo que abre la oportunidad es que haya pequeñas y medianas empresas a lo largo de toda la cadena que puedan introducir una oportunidad de gestionar mejor todo y que realmente se cierre ese círculo de gestión del saneamiento total y no simplemente pues, en lo que es el interfaz y el uso. Entonces, que hay muchos ejemplos ahí fuera. Estoy segura que, bueno, también contactando con ella os puede ofrecer mucha más información. Respecto a la segunda pregunta, nos comentaba que en el libro que comentaba en su presentación hay un capítulo específico sobre este tipo de tecnología, que la base sobre la que se sustenta es el mismo que los wetlands, pero que en realidad operacionalmente hay que tener otros parámetros en cuenta y considerarlos, ya que en este caso funciona más en un sistema de cargas y no de una forma un poco más continua, como uno de los principales diferenciaciones a tener en cuenta, pero que os invita a que leáis más en detalle ese capítulo, que por cierto está en español, entonces tendréis la oportunidad de aprender mucho más en detalle sobre cómo funciona esta tecnología en particular. It sounds so much better when you say it. No, I don't think so. You are the expert. Justo gracias. Gustavo acaba de compartir la información para que lo puedan descargar el libro. Vamos a pasar a la siguiente presentación por temas de tiempo, pero esas preguntas que hayan quedado, no se preocupen que las vamos a anotar y se las vamos a compartir con Mariska al final de esta sesión. Muchísimas gracias. Thank you, Mariska, Con mucho gusto. Presentation. Bueno, entonces a continuación vamos a dar paso a Peter Hawkins, que como les comentaba es miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza de Gestión de Lodos Fecales. Actualmente trabaja como consultor independiente, pero cuenta con más de 25 años de experiencia en saneamiento urbano en diferentes proyectos alrededor del mundo, en África, Asia y Latinoamérica. Podría estar aquí nombrando países casi toda la tarde. También trabajó con el Banco Mundial dentro del programa Water Sanitation Program. Estuvo muy vinculado al desarrollo de los flujos de desechos fecales o los Seed Flow Diagrams, que muchos conocerán.
que son una herramienta clave para entender cómo fluyen las excretas y gestionar, planificar la gestión de lodos y de excretas a nivel urbano, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas que más extendidas están y estamos muy contentos de que, Peter, puedas también compartirnos tu experiencia sobre qué es esto del niño abandonado que nos comentabas en tu presentación. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, Peter. Ok, Eva, muito obrigado. Eu discuti com Lourdes antes deste webinar e concordamos que eu vou falar português. Espero que vocês entendam. Temos aqui a cadeia de serviços que Mariska já descreveu, acho que todo mundo está familiar com isso. Temos, podemos fazer isso com rede de esgotos, igualmente podemos fazer com sistemas in situ. E recentemente também podemos fazer com contentores tipo Xrana em Lima e várias outras empresas. Mas estamos a enfocar essa área de gestão de lamas fecais, que é mais basicamente essa parte vermelha aí, mas também tem que tomar em conta as partes vizinhas onde liga, porque não existe nenhum vácuo. Eu também tenho essa mesma imagem, só para dizer que na América Latina, mais ou menos 1/3 das pessoas nas zonas urbanas dependem da gestão de lamas fecais. É um pouco menos que o caso da África e Ásia, mas é uma fatia muito importante. Quase 200 milhões de pessoas dependem da gestão de lamas fecais. Mas, atualmente, não está muito bem. Esses números vêm do projeto dos SFDs, diagramas de fluxo fecal, disponíveis no Susana. Até agora são mais ou menos 100 estudos feitos. Essa análise foi feita com os primeiros 50, mais ou menos. Aí no lado esquerdo você tem as águas residuais, mais ou menos 50% é seguramente gerenciado. Mais ou menos 20% chega a ser tratada, mas não é bem tratada, e uns 30% escapa de uma forma ou outra, talvez de uma estação elevatória quebrada, ou mesmo fugas nos tubos. Então você tem mais ou menos 50% taxa de funcionamento e 50% de falhança. Quando a gente olha para os sistemas in situ, estamos muito pior. Somente mais ou menos 10% de fato é bem gerido, mais outros 10, 15% daquelas latrinas onde as lamas fecais ficam e ficam para sempre. Tem uma pequena porção que é recolhido e maltratado. Tem uma porção muito grande que é recolhido e deitado de qualquer maneira no ambiente. E tem também muitas latrinas que não funcionam e transbordam e poluem o ambiente. E a gente pode ver que no sistema de gestão de lamas fecais estamos numa taxa de mais ou menos 85% que não funciona atualmente, que definitivamente temos que melhorar. O que é que estamos fazendo mal? Essas imagens são mais ou menos da África, onde tenho mais trabalhado. Isso é esvaziamento manual, que se faz porque não tem equipamento adequado e também porque não tem acesso
adequado para máquinas maiores como caminhões de sucção. É uma coisa altamente não higiênica e tem que ser mudado. Tem muitos casos de latrinas que transbordam. Essas imagens são da Ásia, de fato. No lado direito, você tem lá uma latrina flutuante, que basicamente é uma balsa e tem um buraco e você caga diretamente no rio. Esse tipo de coisa é muito comum em todo o mundo. Acho que a situação no lado esquerdo das latrinas e fossas descarregando numa vala de drenagem é um caso muito típico. Mesmo quando há um serviço de recolha, muitas vezes você vai ver que o equipamento é muito velho e muito ineficiente. Esse grupo de caminhões foi capturado em Dakar, Senegal. E, obviamente, equipamentos caindo em pedaços assim não pode prestar um bom serviço. Aqui podemos ver a descarga no meio ambiente. Isso foi na Etiópia, algum lugar sossegado onde ninguém pode ver. Mesmo quando há plantas de tratamento, são muito mal mantidos em muitos casos. Aí você tem dois exemplos em cima, em Accra, Ghana, embaixo, em Maputo, Moçambique. E essa é o fim do mundo. Era uma estação de tratamento de lamas fecais, ficou completamente afogado. Você não pode ver nenhuma coisa das estruturas originais. Mas mesmo assim, os caminhões vêm descarregar aqui. Isso é em Sierra Leone. Então, realmente temos situações muito maus que temos que melhorar. Eu tentei ver alguns dados da América Latina, tirados dos SFDs disponíveis no site da Susana, e que mostra que, em muitos casos, a mistura necessidades é mais ou menos 50-50 entre bem cuidado e mal cuidado. Só que em Tegucigalpa quase tudo é inseguro e em Bilwi e Nicarágua 100% é inseguro. E mostra também um pouco que os sistemas de gestão de lamas fecais são um pouco menos confiáveis que os sistemas de rede de esgotos, mas os dois tipos de sistemas não estão a funcionar bem. Ok, então o que é que podemos fazer para melhorar essa situação? E fundamentalmente é reconhecer essa criança abandonada. O típico é que as autoridades, as utilidades públicas investem, dirigem todo o seu esforço para as redes de esgotos. E, bem, tem essa grande porção que é de gestão de lamas fecais, mas tipicamente são estruturas construídas pelos próprios cidadãos e esvaziados por operadores, muitas das vezes informais, operando sem regime de controle de qualidade. Então, o simples reconhecimento formal da gestão das lamas fecais já gera muitas consequências. Pode depois ter legislação e regulação e introdução de normas e estándares que só é possível quando esse trabalho é oficialmente reconhecido. E igualmente, só quando se reconhece que há, de fato, esse problema, é que se pode começar a investir dinheiro público no tratamento das lamas.
Também se pode começar a trabalhar com os provedores de serviço de esvaziamento, introduzir novas tecnologias, melhorar os modos de operação. E talvez mais importante é que você pode começar a ver o saneamento de toda a cidade. Quando se enfoca somente a rede de esgotos, você está a esquecer 50%, talvez 70%, 30%, mas uma grande fatia da cidade. E se tem um surto de cólera, alguma coisa nessa parte maltratada, vai afetar a cidade como um todo. Então, reconhecendo os sistemas de esgoto, bem como os sistemas de gestão de lamificais, possibilita um saneamento muito melhor para a cidade como um todo. E como tinha dito antes, além de enfocar somente esse processo de esvaziamento, transporte e tratamento, temos que pensar para frente para a reutilização, como estava a falar Mariska, e também temos que falar a montante, temos que olhar a montante para em ordem para latrinas e fossas fáceis de esvaziar. Porque muitas vezes, quando as pessoas fazem de qualquer maneira, fica muito difícil de fazer esvaziamento e isso eleva os custos e a dificuldade. Mais especificamente, na legislação e regulação, como eu estava a dizer, estándares para latrinas e fossas, para que sejam mais fáceis de esvaziar. Regulação dos próprios serviços de esvaziamento. E também padrões para os produtos para reutilização. Falando do tratamento das lamas, Mariska ha dito que é possível, às vezes, fazer o co-tratamento, e realmente é, mas eu diria que é necessário avançar com muita cautela e começar pela separação para não sobrecarregar o sistema com sólidos, como Mariska mostrou no sistema para Cochabamba. Uma coisa que se esquece muitas das vezes é que os esvaziadores podem operar muito cedo de manhã ou talvez à noite, quando as pessoas estão em casa, mas o horário do Conselho Municipal ou do operador da planta de tratamento pode ser assim das 8 da manhã até as 4 da tarde, enquanto as lamas estão geradas em outras horas. E temos encontrado em muitos casos que um diálogo entre o pessoal do esvaziamento e os operadores da estação de tratamento, de uma vez só pode melhorar muito a situação se for possível abrir a estação de tratamento nas horas que os esvaziadores estão trabalhando. Outra coisa é, em algumas cidades se cobra cada caminhão que chega tem que pagar uma taxa por carada descarregada. Mas isso claramente, então, encoraja o despejo ilegal. Se todos têm que pagar uma taxa fixa mensal, não existe. Muitos provedores de serviços de esvaziamento informais, o reconhecimento, a oficialização pode fazer o negócio mais fácil, dar mais certeza para planeamento e investimento. O estabelecimento de associações de esvaziadores tem sido muito útil em todos os lugares para facilitar o diálogo entre as autoridades sanitárias e os provedores de serviço, mas também
para um canal de comunicação com os esvaziadores para a sua capacitação e também para representá-los perante, por exemplo, os bancos e outras fontes de crédito que podem não entender que isso é um bom negócio. Quando se elabora os padrões oficiais para gestão de lamas fecais, é muito bom envolver esse pessoal, porque são eles que entendem o serviço. Existem muitos casos onde se tem feito as regras, os regulamentos para a gestão de lamas fecais, mas de uma forma assim idealista e que quando se tenta aplicar isso na prática não funciona bem. Então, capacitação para essa gente em termos de formação técnica, formação também em matéria de gestão de negócios e, como disse, assistência na formação de capital. Pode ser por empréstimos, pode ser por leasing de equipamentos, pode ser garantias para a compra de equipamentos. Tem várias modalidades de fazer isso. E ainda precisamos de tecnologias melhoradas. Temos os caminhões de sucção, mas em áreas muito densas, desorganizadas, não é possível utilizar esse tipo de equipamento. E por ter sido negligenciado esses anos todos, não temos o equipamento ideal ainda. Também uma coisa que o reconhecimento da gestão das lamas fecais possibilita é estabelecer uma base de dados de todos os usuários de saneamento, com rede de esgoto, sem rede de esgoto. Isso possibilita uma planificação muito mais eficiente, integrado e inclusivo. E a médio prazo, também a ideia de uma tarifa mensal fixa e um esvaziamento regular, talvez de 2 em 2 anos. E assim o serviço de gestão de lamas fecais fica mais ou menos como o serviço de rede de esgotos. Você paga, as autoridades, o provedor de serviço trata do negócio e você não nota nada. Mas não se aconselha introduzir isso logo de início, porque tem que ter um sistema que funciona muito bem antes de mudar para o esvaziamento regular. Já mencionei essas coisas, melhores instalações no local, para ser mais fáceis de esvaziar. Também quando se pensa na reutilização, não é só uma coisa de ver o que se pode produzir, mas quanto que pode produzir e quando e se tem um mercado para isso. E tem que combinar esses fatores todos antes de decidir qual é o produto que você vai tentar fazer. Porque a economia desse processo varia muito entre lugares. E fala-se muito de tornar a merda num recurso que vai custear o sistema. Infelizmente, isso não vai acontecer. Vai recuperar uma parte dos custos, que é bom, mas é bom não entrar nessa área pensando que a venda de produtos de reutilização vai cobrir todos os custos, porque não vai. Agora, gostaria de só 2 ou 3 palavras sobre a Aliança de Gestão de Lamas Fecais. Temos as conferências internacionais bienais. O próximo vai ser algures na Ásia, em 2021, fevereiro.
até agora tem acontecido na África e Ásia. Este ano foi em Cape Town, 2 anos atrás foi em Madras, como se diz hoje em dia, na Índia. Atualmente estamos a criar uma organização independente para gerir isso e estamos hospedados pela Borda, na Alemanha. Mas eu gostaria de utilizar essa oportunidade para perguntar aos participantes se estão interessados a participar na aliança como membros dos comitês executivos e também os comitês que organizam as conferências. E, no caso, talvez comunicar-se com Lourdes, que pode canalizar essas expressões de interesse para nós. Nossas áreas de ação são principalmente a conferência de 2 em 2 anos, mas de forma geral a geração e gestão de conhecimento sobre a gestão de lamas fecais. Esperamos fazer mais nessa área. Facilitar apoio institucional a governos e cidades. Queremos apoiar e fomentar a participação do setor privado, que tem um grande papel para jogar nisso. E também apoiar a formação e desenvolvimento profissional. Então, se vocês estão interessados em apoiar esses esforços, por favor, entre em contato conosco para continuarmos juntos. Muito obrigado e desculpe esses transtornos. Obrigada, Peter. Muchas gracias. Voy a dar la palabra al último de los panelistas el día de hoy, que es Tiago Pestes, gerente de proyectos de la empresa estatal brasileña Corsan. Él lleva más de 12 años trabajando en proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado urbano, aunque desde 2016 se ha especializado más en liderar proyectos de alcantarillado individual. Ahora nos explicará un poquito más en qué consiste eso. La institución para la que él trabaja se encarga de abastecer a más de 6 millones de personas en el ámbito urbano de Rio Grande do Sul, en Brasil. Entonces creo que él nos va a poder expresar una parte un poco más práctica, un ejemplo real de cómo llevar todo este trabajo de gestión de lodos fecales a la realidad. Entonces, Tiago, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros y te cedo la palabra. Gracias. Compartilhar, então, a apresentação. Obrigado, então. Como ela apresentou, sou Tiago Prestes, sou gerente do projeto aqui na Corsan, gestão de lodos fecais. A Corsan, tipicamente, sempre reconheceu apenas a solução coletiva de esgotamento sanitário, né? Então, nós estamos começando a reconhecer a solução individual, né, como uma alternativa possível e adequada, e tem que ser encarado, digamos, a solução. Então, temos a coletiva, que é o sistema de cobertos por rede, e temos a individual, que tipicamente se coloca a solução combinada tanque séptico, filtro biológico e o sumidouro, né? Seria a solução individual mais tradicional quando é feita. Às vezes, frequentemente, não temos o filtro, e se tivermos só a solução rústica, a gente considera inadequada. O sistema, então, de rede separador absoluto, ele é altamente aplicável e adequado em lugares onde tem alta densidade demográfica, muita gente morando. Ele tem uma desvantagem de ser um alto custo de investimento e ainda por cima um grande tempo de implantação. E eu coloco também que tem a questão do grande tempo de implantação, não só de construção do sistema, mas uma vez disponível, da efetiva conexão do usuário, né? Que às vezes
por ser um lugar já existente, pode ser um grande desafio. Então, nós temos experiências aí de obras de mais de 10 anos que estão sem conseguir fazer a ligação. Já o sistema individual, aí tem um pouco um esquema assim do que seria uma fossa, um filtro e um sumidouro. Brevemente, assim, eu vou falar, a fossa é basicamente um separador de fases, né, para separar o lodo no fundo, e esse lodo tem que ser removido periodicamente. Ele é um cálculo de projeto. A gente aqui no Brasil tem uma norma que regra o sistema aí, e o projeto de limpeza tem que ser algo entre 1 e 5 anos, conforme o projeto. Esse lodo ali dentro ele só sai via cabelo para a fossa. Se não limparmos a fossa, ela não serve para nada. Fica como uma caixa de passagem. É uma solução rústica daí. Já o próximo, o filtro, é um sistema de tratamento, vamos dizer assim, secundário, né? Depois da fossa, que promove mais contato do líquido com as bactérias para ter a digestão. Então, esse efluente tratado então, na casa do indivíduo seria disposto no solo consumidouro. Essa solução totalmente individual. Ela se aplica basicamente em locais com baixa densidade demográfica. Não adianta, e isso eu quero dizer que sejam casas, não se acha adequado em lugares que tenham prédios verticalizados. Tem que ser um lugar onde tem espaço para o sumidouro funcionar e poder, de fato, sumir no solo. Para ela funcionar, ela tem esses pressupostos ali, tem essas condições, que é uma condição hidrogeológica do solo, para que realmente o sumidouro funcione e possa sumir no solo. Não é adequado um solo rochoso, né? Tem solos muito argilosos também que começa a ficar difícil a infiltração no solo. Mas solos arenosos, terrosos, são muito adequados para fazer o sumidouro. Se pressupõe, então, a limpeza periódica, que seja feita na frequência de projeto, que a gente assume aqui no Brasil de 1 a 5 anos, conforme a norma. E tem que estar, então, de acordo com essas normas, os aspectos construtivos. Tem que se construir ela conforme a norma. Se a gente avaliar em remoção de carga biológica, que a gente estima por DBO, né, demanda biológica de oxigênio, eu posso ter eficiência nesse sistema individual de 85%, segundo a literatura. Então, é um valor bastante expressivo. A limpeza periódica, ela frequentemente não acontece. Por que, por exemplo, não acontece? Um dos motivos é a falta de conhecimento, a necessidade. Tem realmente muita gente que acha que construir a fossa é suficiente para ter a sua solução individual e não precisa limpar. Mas também tem uma parte muito importante, que é a falta de fiscalização de fato. A gente não percebeu aqui no Brasil que esse sistema foi deixado meio marginalizado. Ele não tem unidades de destino suficiente, não tem empresa limpa-fossa suficiente e não tem fiscalização das prefeituras. Então, na verdade, a solução que poderia funcionar não funciona por falta de limpeza. Às vezes também os usuários acabam tendo soluções rústicas, mas a gente tem que lembrar que quem tem a solução adequada e não limpa, ela fica igual à solução rústica, ou seja, um poço negro, que a gente chama, uma fossa rústica, que é um mero buraco no chão, onde se dispõe o esgoto, ele tem a mesma finalidade que uma fossa que nunca foi limpa, mesmo que construída adequadamente. E isso aí vai acabar, obviamente, impactando o corpo hídrico de água, né? Seja superficial ou subterrâneo. Além disso, tem um risco muito sério, né? Esse sistema meio solto, mesmo que o usuário tenha assim, a sua consciência de pegar e chamar, se porventura tenha, ou por necessidade, ou por consciência chamar a empresa de fossa, ainda tem o risco desse sistema ter uma disposição adequada. Os caminhões fazer disposição direta em corpo hídrico, por exemplo, uma coisa, infelizmente, frequente. Então, a nossa solução proposta, é bem na linha que o Peter tinha dito, a gente reconhece que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos no Brasil, de maneira geral, as fossas são amplamente utilizadas. De fato, muita gente, para construir a casa, precisa fazer uma solução individual e ela está lá. Elas precisam ser limpas. Há uma necessidade de limpeza das fossas
serem limpas e, obviamente, o efluente disposto adequadamente. Então, nós entendemos que se nós implantar o serviço de limpeza periódica associada à companhia de saneamento que faz a água, e eu promova como companhia de saneamento a limpeza periódica, eu vou estar controlando que aquela limpeza está em dia e está adequada, e eu considero que esse usuário tem um esgoto tratado, ele é um cliente de esgoto, de água e de esgoto, porque está com a limpeza dele em dia. Esse é o esquema da proposta que a gente se coloca como Corsã. Mas teve um grande desafio, por muito tempo, isso já vem sendo construído há bastante tempo aqui, com o apoio do Ministério Público e coisa assim, de não termos regulação. Só havia regulação para água e esgoto via tubulação. Não há regulação para o mercado de limpeza de fossa. Então, nós nos desafiamos aqui no Rio Grande do Sul, e parece que somos relativamente pioneiros no Brasil, de submeter para a agência reguladora o modelo de negócio em duas partes separadas, sob demanda e programada. Sob demanda é aquela que a nossa companhia só se torna mais uma das empresas de limpa-fossa que existem no mercado. É verdade que vamos fazer a solução de maneira responsável, né, com destinação adequada, mas não ainda obriga o usuário a fazer a limpeza. Mas onde queremos chegar de verdade, essa aqui já está atingida, tá? Sob demanda a gente já conseguiu obter a regulação e está em fase já de operação. Já a programada é aquela que a Corsã promove a limpeza. Então, a limpeza de fossa sob demanda, ela foi regulada baseada em custos variáveis e coisa assim. Não era mais, digamos, um balão de ensaio para começar o negócio. Enquanto que o segundo passo é a instalação da programada, onde a gente trabalha com tarifas médias baseado nos custos e tempos do serviço do caminhão, vai aparecer mais à frente. E para a gente defender essa regulação com um pouco mais sólida, nós nos propusemos a fazer um piloto operacional, onde aparecem alguns resultados, especialmente numéricos, de tempo, que foi muito observado pela sociedade. A gente teve bastante publicidade em relação a isso, gerou dados e entregou para o órgão regulador para dar mais credibilidade quanto ao custo. Então, a gente realizou esse piloto aqui, o nome do balneário que a gente realizou foi no litoral aqui do Rio Grande do Sul, Atlântida Sul, balneário. Então, a gente fez o acompanhamento de todas as limpezas das casas ali, monitoramos os tempos e dispusemos o efluente numa ET próxima, que ficava a 10 quilômetros, num balneário também chamado de Xangri-Lá. Então, a gente fez a limpeza numa cidade e se deslocou até uma cidade próxima para a disposição do resíduo, no caso dava 10 quilômetros de distância. Nos preocupamos com a divulgação do projeto, amplamente, vamos dizer assim, especialmente, participou inclusive vice-governador do estado, apareceu no jornal, a gente teve uma divulgação maior para tentar dizer que estava pensando nessa solução. E de posse dos resultados, a gente considerou que a solução tem viabilidade técnica e econômica. Esse balneário Atlântida Sul, ele atende às condições de urbanização necessárias, ou seja, não é um balneário que tem prédios, é somente casas lá, basicamente, salvo pequenas exceções, e a gente entendeu como adequado. Então, bem na linha do que o Peter tinha dito, a nossa ideia é propor para o usuário um serviço mensal, que vai custar para o usuário em reais R$ 34,60. Para vocês que estão fora do Brasil, talvez estejam acostumados com a moeda real, R$ 34,60 tem que dividir por 4 para obter o custo em dólar. Então, dividido por 4 ali, teria o preço dolarizado para tentar fazer ele mais internacional. E compõem essa tarifa aí, principalmente 5 grandes campos. E, obviamente, o maior custo de todos, né, no aspecto regulatório, é o custo operacional, é o custo do caminhão. Ao contrário do sistema de redes, né, que o custo de investimento é muito alto, aqui não é tanto, porque a gente considera que vai pegar caminhões terceirizados, ou seja, a contratação de caminhões, e vai usar muitas vezes ETs já existentes, estações de esgoto já existentes. Então, percebam o tamanho do custo operacional ali, né, do todo, que envolve a
o deslocamento, a limpeza e o tratamento desse resíduo. Ele é a maior parte do todo. E ele tem uma enorme flutuação, principalmente em função da distância e do número de clientes que eu vou conseguir limpar em cada rota. Então, nós escolhemos, depois ele vai aparecer mais detalhado, esse custo operacional com detalhes de tempo e quantidade de clientes por rota. Mas a gente compôs nesse custo mais 4, digamos, custos, né? Que uma parte é os investimentos, que são pequenos, né? O que eu preciso investir em estação de tratamento de esgoto, né? Não considerando a aquisição de caminhão de terceiros, tá? Contratados. A gente achou muito importante computar nesse serviço o custo de divulgação e educação ambiental, para que as pessoas tenham que fazer a limpeza compulsoriamente, mas entendam por que tem que se fazer essa limpeza e entendam por que elas pagam esse valor. E além disso, nós verificamos que por uma questão interna aqui do Rio Grande do Sul, pela minha questão contratual que eu tenho com o município para qual eu presto serviço, eu, Corsã, presto serviço no município de água e esgoto, eu poderia ter dificuldade de transportar esgoto de uma cidade para outra. Então, nós precisamos de uma compensação financeira para o município que tem a estação de esgoto. E, além disso, um fundo, né, uma pequena parcela de todos os usuários que pagam já compõe um fundo que eu posso promover melhorias, fiscalizações, verificações, para que o pessoal tenha lá acesso à solução adequada. Então, além disso, teve os incentivos e impostos, que compõem também esses custos aqui, né? Isso a gente chegou em 34,60, que dá um pouco menos de $10 aí, um pouco menos de 10, por mês, para uma limpeza anual, tá? Já então o modelo para regulação dos tempos, então a gente considerou um caminhão de 12 metros cúbicos, sabendo que o mercado trabalha tipicamente, a gente considerou 12 metros cúbicos um volume mínimo, para que a rota tenha segurança de acabar com o caminhão não cheio, né? E seria até 17 é comum aqui no Brasil. Então cada domicílio a gente teria um lodo succionado de 1,25 até 1,5 metro, que é a faixa de trabalho. 1,25 foi o que a gente obteve em média no nosso projeto piloto, e esticamos até 1,5 para trabalhar com uma certa segurança. Houve um mapeamento no estado inteiro e a gente concluiu que rodar 23 quilômetros de distância em média é viável oferecer esse preço. O tempo que tu fica no cliente, em cada parada, em cada cliente, deu em média 24 minutos. Não é em média deu 16. Mas com mais um desvio padrão, que daí chegaria a 16 mais 8, que dá 24 minutos, eu consigo atender 94% dos clientes com esse tempo ou inferior. Porque de posse desses tempos aqui, eu vou calcular com a tabela que me diz o custo da hora do caminhão para a fossa, quanto custa essa rota. O deslocamento entre clientes a gente considerou 10 minutos, né, que foi razoável, testado isso aí. E o tempo de disposição lá na estação de esgoto foi 34 minutos. E o cliente por rota, a gente conseguiu fazer no piloto em média 9, mas verificou que muitas rotas não conseguiam chegar a esse número. Então, nós nos propusemos para a agência reguladora de pedir 6 clientes por rota. E daí, assim, eu tenho uma possibilidade boa de fazer a rota num turno de trabalho, saindo de manhã e retornando até a hora do almoço para cidades muito próximas, né? Cidades que a estação está próxima. E se por acaso tem que fazer uma viagem mais longa, a gente faria essa rota em um dia, 2 turnos. A gente mensurou isso aí através de uma tabela que se chama aqui no Brasil de tabela SINAP, que é uma tabela de referência nacional, que calcula o custo por hora do caminho para a fossa, que é cerca de R$180. Então, a gente submeteu todo esse assunto para a agência reguladora aqui. Então, aqui então a gente submeteu esse preço. A gente diz que a frequência de limpeza é anual, feito junto com a conta de água, né? Vai aparecer uma linha de esgoto ali que vai ser 34 e 60 todos os meses. E talvez um dos aspectos maiores que a gente teve trunfo com a agência reguladora, apesar de não estar oficializado, a gente sabe da posição deles, que é a cobrança pelo serviço. Ou seja, se por acaso o usuário não puder, ele não tem o acesso da fossa lá,
eu dou para ele um tempo para ele se adequar, e ele não tem o acesso ainda, uma hora ele vai pagar o serviço igual. Inclusive vai pagar até mais caro ao longo do tempo como uma forma de punição. Enquanto há no início um incentivo que o usuário notificado lá ele passa a pagar só mais tarde se procurar a companhia de saneamento logo, é o oposto quando ele não toma providências. Então, se por acaso ele tem uma solução de exposição direta em corpo hídrico superficial sem tratamento, não tem acesso, ele vai pagar por esse serviço disponível. Então, a implantação do serviço, a gente aqui no Brasil tem uma questão legal da lei do saneamento, que o município tem que estabelecer um plano para todo o saneamento, inclusive o esgoto. Nesse plano, ele tem que reconhecer quais são os lugares que é adequado, individual, tem que estar alinhado com o projeto da cidade, né, para se ela vai crescer ou não. E daí, se ele disser nesse plano, na forma de lei, que o serviço é público e compulsório, público e obrigatório, ele está delegando o serviço para a Corsan conforme aquela regulação. E daí eu posso notificar e obrigar o usuário, de fato, a limpar. Então, é uma visão de monopólio, apesar da gente ser tudo terceirizados, né? Se eu tenho o contrato com a cidade, eu atendo ele dessa forma, se o município assim entender. O serviço, então, como funcionaria, né? É uma notificação que está disponível, um agendamento do usuário, uma inspeção para verificar se realmente tem acesso e tudo mais. Essa vistoria é agendada com o cliente. Há depois um planejamento de rota com os 6 clientes em série para ganhar os melhores, fazer uma rota com vizinhos. E o usuário agenda a limpeza, então a gente acerta com ele o horário. Isso aqui a gente não começou a operar ainda, a gente propôs que seja assim. Então, a gente entende que o serviço tem vários benefícios implantados, né? É a garantia da limpeza correta, a disposição em lugar adequado, vai ter educação ambiental, vai aumentar o que a gente chamou de NUI aqui, que é o nível de universalização dos serviços de esgoto, ou seja, o esgoto vai se tornar universal para todos, e além disso é uma alternativa rápida e viável. Bom, eu tinha para falar isso, procurei manter o tempo, acho que passei um pouquinho, né? Mas seria isso, gente. Obrigada, Tiago. Gracias a los 3 panelistas. Estamos un poquito apurados de tiempo, entonces quisiera ver si hay alguna pregunta en particular para Tiago. He visto que en el chat ahora estábamos todos ya muy activos respondiendo y haciendo nuevas preguntas, entonces qué bueno que se haya iniciado ese interés y esa conversación, que como le recordaba a Lourdes, se puede mantener después en el foro para que no se quede exclusivamente en este rato. No sé si hay alguna pregunta específica que alguno de los participantes tenga para Tiago. Si no, podemos retomar algunas de las preguntas que se han quedado en el tintero de presentaciones previas, porque creo que realmente esas preguntas podrían aplicar un poco a todos los panelistas. No sé si hay algo en particular que quieran preguntarle a Tiago sobre su experiencia de implementación y de pilotaje en Brasil. En el tipo de modelo que trabajan con soluciones individuales, ¿cómo se lleva a cabo la limpieza del filtro? O filtro possui fundo falso, né? Uma placa de concreto no fundo, onde é colocado material filtrante, e o projeto correto, conforme a norma, é um cano de acesso até a parte de baixo desse fundo falso. Essa seria a limpeza periódica do filtro. Então, tem antes do filtro a fossa protege o filtro, que vai sedimentar o lodo ali, e o eventual lodo que passa ele ficaria no fundo. E daí tem o cano de acesso para a limpeza periódica. Se isso não for feito, pode saturar o filtro e pode ser necessário não uma limpeza periódica, uma limpeza extraordinária de reposição de material filtrante, ou tirar, jatear ele e depois devolver. Obrigada. Vamos a ver si hay algo más. Uy, la siguiente pregunta está en portugués, no me atrevo a leerla. Bueno, lo leo en español. Dice, ¿el servicio de recogida es necesario para ser reconocido oficialmente como servicio de
como cobertura de servicio de saneamiento. Pero no sé si es una pregunta o una afirmación. Bom, nós aqui no Brasil temos a lei do saneamento, temos a lei do saneamento dizendo que é obrigado a ter um plano de saneamento, e nós tivemos um trabalho envolvendo o Ministério Público e outros atores, onde se concluiu a interpretação legal disso e fez um resumo de conclusões, onde dizendo que se o município, que é o titular, reconhecer no plano de saneamento que é uma solução adequada, isso é um trabalho técnico, né, porque depende da densidade demográfica, das condições do solo, e ele disser que essa solução individual é adequada, e eu coloco um programa de limpeza de fossas, então assim é uma solução de esgoto para o município. É assim que a gente entende que isso pode ser feito regularmente, vamos dizer assim. Se vuelve un poco complicado. El tema del idioma. Gracias, muchas gracias. Voy a retomar una de las preguntas que se han quedado de presentaciones previas, que creo que cualquiera de los tres podéis responderla, porque eran un poco genéricas. Una de ellas era sobre, no quedó muy claro el tema de si los lodos se pueden mezclar con otro tipo de subproductos, aguas residuales o lodos procedentes de otras fuentes para su secado y posterior tratamiento. Entonces, no sé si alguno de vosotros pudiese explicar un poquito más acerca de ese posible cotratamiento y bajo qué circunstancias se puede realizar y cuándo no, porque quedó un poco la duda de ese cotratamiento. Tratar o lodo de fossa junto com o esgoto. Sí, aguas residuales cuando se proceden y se intentan juntar con lodos fecales, ¿por qué inicialmente no es recomendable o en qué escenarios potencialmente podría realizarse? Cualquiera de los tres podéis responder, el que quiera. Bom, nós temos as mais diversas experiências, dependendo muito da condição da estação. Se a estação for mais simples, tipo lagoa, se forem tipo o ASB, né? Então, daí temos bastante impacto negativo no sistema. O importante é a remoção de sólidos grosseiros, areia e gordura, né? Isso tudo, então, teria que ter um pré-tratamento. Não tendo o pré-tratamento, prejudica qualquer estação. Tendo o pré-tratamento, uma estação, por exemplo, lodos ativados, o impacto é bem pequeno. Tienen aquí, creo que va a ser la última pregunta por cuestiones de tiempo. Gracias, Tiago. Tienen otra pregunta para ti aquí. Los sistemas individuales, ¿qué hacen cuando ya han sido colectados los lodos fecales de estos sistemas? ¿Quién se responsabiliza del tratamiento? Não entendi, desculpa. ¿Quién se responsabiliza del tratamiento una vez se han recogido los lodos en los sistemas individuales que presentabas? Na nossa proposição, a companhia de saneamento cabe a limpeza periódica e a destinação adequada em algum lugar. Né? Acaba acontecendo, no caso, se delegado a ela, senão caberia ao usuário. Por isso que não dá certo. Essa é a razão de falhar o sistema. Né? Claro. Entonces, es la propia compañía la que se encarga de llevarlo a otro lugar donde allí se encargan de ese tratamiento posterior o eliminación segura. Isso, essa é a proposta. Ok, obrigada. Lourdes, no sé si quieres alguna pregunta más o ya hacemos un pequeño minuto de conclusiones por temas de tiempo. Creo que quisiera que tal vez Mariska nos deje claro, porque creo que todavía está pendiente, si los lodos fecales se pueden combinar con otro tipo de lodos. Y si no es posible, ¿por qué? O tal vez Peter. Bom, isso não era a mesma pergunta, se pode ou não combinar. Realmente, como disse, é uma coisa para ver com muita cautela, porque o teor muito alto de sólidos pode inativar muitos tipos de sistemas. Como o Tiago disse, os sistemas mais robustos, como lagoas, podem aguentar isso, mas também uma carga muito alta de sólidos
acelera muito o assoreamento das lagoas, então aumenta bastante o custo de manutenção. E, no geral, quer dizer, regra geral, ao começo é melhor pensar em tratar separadamente. Talvez no mesmo sítio, aí leva os sólidos e os líquidos, trata com as águas residuais. Mas botar tudo junto, realmente, geralmente leva dores de cabeça. Tiago está a rir. É verdade. Bien. Bueno, realmente siguen las preguntas. Hemos podido ver que el tema de gestión de lodos fecales en Latinoamérica es un tema, como dice Mariska, que está caliente, que está de moda. Y nada, pues ahora tenemos como 50 participantes y los invito a todos al foro de discusión temática justamente de este tema. Y que vamos a tener a Mariska, vamos a tener a Peter y a Tiago, que van a estar también participando de este foro de discusión y van a responder, porque yo los voy a estar contactando y les voy a estar enviando las preguntas que lleguen, que sé que ellos van a poder responder. Entonces, yo voy a seguir tomando nota de las preguntas que han llegado y que ya no tenemos tiempo de responder. Y nada, regístrense a Susana, regístrense al foro de discusión temática y podemos continuar discutiendo esto y encontrando soluciones y aportando. Quiero agradecer mucho la moderación de Eva, quiero agradecer la participación de Mariska, de Peter y de Tiago. Les agradezco un montón el tiempo que se han dado y sé que es muy difícil. Hemos tenido problemas técnicos, unos congelamientos, unas rayas en la pantalla, pero lo importante es el esfuerzo que hemos hecho y las ganas de estar juntos en esta webinar y compartir todo nuestro conocimiento. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a los que han podido seguir esta webinar y nos vemos en el foro de discusión temática. Gracias y hasta luego.